Boa noite a todos, a essa casa tão querida de amor, de paz, de fraternidade. Estarmos aqui novamente, para preparação de mais um estudo é com muita alegria, é com muita gratidão que a gente se encontra mais uma vez, a toda a equipe encarnada e desencarnada da nossa querida Casa do Caminho. E vamos para o nosso estudo de hoje. Primeiro, para alinharmos os nossos pensamentos, é o capítulo 140 desse livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresas, reações que propicia. É possível que as haja desencorajado. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. Então, totalmente envolvidos por esse amor do Pai, esse amor de Jesus, que possamos nessa noite de hoje pedir muito aos nossos mentores, a cada um, que possam nos auxiliar para que esses ensinamentos que Jesus, nosso Mestre, deixou para nós, que os Espíritos trouxeram através do estudo e da dedicação do nosso querido codificador Allan Kardec, que possamos agora usufruir nesta encarnação de toda essa possibilidade. Graças a Deus. Então, já bem alinhados agora com o nosso pensamento, vamos entrar no estudo propriamente dito. O nosso estudo da noite de hoje é do Livro dos Espíritos e é o capítulo 12, que está na terceira parte, que trata das leis morais, e é a continuação do estudo da semana passada, que foi das questões 893 a 897, que o capítulo é da perfeição moral. Então, vocês vejam a importância que isso tem na medida em que todos nós estamos destinados à perfeição, né? Seremos espíritos puros e, para isso, a gente precisa aprender como fazer, como caminhar. Na semana passada, nós tratamos da primeira parte desse item, das virtudes e os vícios. E hoje a gente vai dar continuidade, porque vamos tratar do 898 até o 906. Então, só para poder linkar o estudo da semana passada com o de hoje, a gente precisa se lembrar que os espíritos tratam nesse começo aqui, eles nos falam das nossas virtudes, aquelas que nós já adquirimos, aquelas que nós nos esforçamos muito para conquistar, aquelas que estão em andamento, e fala de algumas virtudes com as quais nós ainda não temos compreensão de realizar, não teríamos nem capacidade ainda nessa encarnação de realizar, porque competem aos espíritos que já estão muito mais avançados. E também, logo em seguida, fala dos vícios, esses sim, muito mais predominantes na nossa existência aqui no plano terreno, em virtude da nossa faixa vibratória, que é de mundo de provas e expiações. Então, onde existe mais dor, onde existe mais sofrimento e aonde existe ainda os vícios. E por que esses vícios se apresentam de uma forma tão clara, assim, tão grande entre nós, né? Por que eles estão tão presentes na nossa vida? E a explicação dos espíritos é a seguinte, que nós estamos convivendo com a dor. A dor, ela vai acontecer na nossa existência, mas como que nós nos relacionamos com essa dor é que é a questão. Porque como que normalmente nós fazemos? O que nós deveríamos fazer? Vamos começar assim, para ficar mais fácil o entendimento. A doutrina espírita nos ensina e nos fala sobre alguma coisa chamada fé raciocinada. Ou seja, não é só o raciocínio daquilo que nós acreditamos ou que nós temos fé, e sim fé em absolutamente tudo na nossa vida, inclusive no momento da dor, né, que é onde a fé é mais solicitada.
Mas como que nós nos comportamos na verdade? Em vez de nós olharmos o problema e analisarmos qual a origem do problema, muitas vezes talvez a gente nem venha a saber a origem do problema, esse problema a gente está trazendo de uma outra encarnação. Mas nós não analisamos, a nossa reação não é uma ação, ela é uma reação, ela é exclusivamente de eliminação dessa dor. É isso que a gente quer sair da condição de dor. Ah, mas está errado isso? Não está errado. É um instinto natural que nós precisamos levar, porque somos fadados à felicidade, então a gente quer sair daquela situação. Só que para que isso aconteça, é necessário que a gente pare, respire. Os espíritos sempre nos falam, calma, serenidade, pacifica teu coração, porque senão a gente não vai conseguir. Mas como nós reagimos, nós queremos nos livrar da dor. E os caminhos são diversos para as escolhas, para nos livrarmos da dor. Se for uma dor física, a gente corre para os remédios. Se for uma dor emocional, a gente chora profundamente, se deprime. Se for uma dor de ordem moral, né, nós acabamos emburacando por outros caminhos. E em todas essas soluções que nós vamos buscando para nos livrar da dor, nós estamos sempre numa rota de fuga da dor. E essa fuga para quê? Para que nós nos sintamos mais leves, livres daquele problema. Então a gente é capaz de segurar qualquer coisa nesse momento. E é nessa hora que a gente muitas vezes se equivoca e se entrega a determinados vícios. Sejam os vícios materiais, muito conhecidos por nós, a bebida, o jogo, as drogas ilícitas, ou mesmo a compulsão das compras, do sexo, enfim, inúmeras coisas que o mundo nos oferece, que a gente acha que vivendo aquela sensação momentânea vai permitir que a gente anestesie a nossa dor. Isso até pode vir a acontecer num período curto, muito, muito curtinho. Só que o que acontece é que a partir desse momento, isso começa a se tornar frequente, nós vamos criando o que nós chamamos as compulsões. E em cima dessas compulsões, sejam elas materiais, espirituais ou vícios morais, nós estamos indo por um caminho muito mais complexo da dor. Então, os espíritos nos dizem assim, Kardec ficou então intrigado e perguntou para ele qual que seria o sinal mais característico da imperfeição. E os espíritos foram taxativos respondendo que é um interesse pessoal. E aí a gente fala assim, nossa, mas interesse pessoal, eu estou com dor. Sim, qual é o nosso interesse quando nós estamos com dor? Não é saber se o vizinho está com dor, se o próximo está com dor, é me livrar da dor. Então, esse interesse pessoal começa nas coisas mais básicas. É disso que os espíritos vêm nos falar. Que nós precisamos ter um raciocínio, uma atenção muito grande quando nós estamos lidando com as nossas tarefas do dia a dia, para que quando depararmos com os obstáculos e eles vão acontecer na nossa frente, nós paremos e analisemos. É isso que os espíritos esperam de cada um de nós. E aí, nessas questões de hoje, que são a continuação desse estudo de vícios de virtudes e vícios, Kardec aborda a maneira como que nós poderemos passar por essa vida, né, por essa experiência tão necessária para cada um de nós, mas tirando o melhor proveito, ou seja, usando as potencialidades que nós trazemos na nossa alma, que muitas vezes, em função exatamente das dores, nós recuamos, escolhemos os outros caminhos, vamos pela rota de fuga, e na rota de fuga a gente abafa as nossas potencialidades. Então é muito importante que a gente, nesse estudo de hoje, a gente possa lembrar que acima de qualquer coisa nós somos cheios de potencial, né? Somos já seres humanos, filhos de Deus, trazidos assim com inúmeras possibilidades, e todas são para que nós tenhamos sucesso, né? Demos certo, né? Aí pode ser que alguém pergunte assim, poxa, mas se eu vou me beneficiar, eu não estou falando de interesse pessoal? Não estou falando isso. Estou falando o seguinte, os espíritos nos explicam inclusive isso não é um interesse pessoal. Quando nós somos beneficiados pela utilização do bem,
das nossas potencialidades que nos foram dadas pelo nosso Pai, Criador, nós naturalmente estamos nos beneficiando, porque é lei de progresso. Não é? Se eu auxilio ao meu próximo, se eu ajudo o meu próximo com alguma coisa que eu trago comigo, eu naturalmente vou estar avançando. Isso não é interesse pessoal, isso é um benefício, é lei de causa e efeito. Então isso vai acontecer. E por isso ele pergunta assim aos espíritos, mas então a gente deve se preocupar com a inteligência, com os estudos e aprofundar com a ciência, porque é meio contraditório se a nossa vida futura é que é a vida real, né? Se é o infinito que nós estamos destinados, por que eu tenho que me preocupar com essas questões, né? Estudar tanto, tentar conhecer mais sobre as questões e os problemas do nosso planeta? E os espíritos respondem o seguinte, que a inteligência, quanto mais desenvolvida aqui, mais nos auxiliará. Pelo mesmo motivo, a inteligência, o pensamento, é um dos atributos, é uma dessas potências da alma. Então, se nós desenvolvermos ela enquanto encarnados aqui, eu tenho uma notícia ótima que eu li isso aqui nessa resposta e eu fiquei assim muito encantada. O que nós aqui, enquanto encarnados, levamos muitas vezes anos para aprender determinada coisa, no plano espiritual nós podemos aprender em horas. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos exercitar a nossa inteligência, vamos ler, vamos estudar e principalmente, que é o que eles dizem, para que eu possa estar em condições de auxiliar aqueles que agora estão chegando e que não estão tendo esse acesso. Então, toda vez que eu faço um movimento que vai naturalmente me beneficiar, mas sem esse interesse, e eu consigo melhorar a minha capacidade, né, intelectual, eu posso auxiliar o meu próximo e com isso eu tenho um avanço moral também, né, na minha outra asa da moralidade. E aí ele vai seguindo por essa linha de pensamento e só que ele faz um alerta, os espíritos nos fazem um alerta. Atenção, porque nós temos por hábito confundir que desenvolvimento intelectual está diretamente associado a desenvolvimento financeiro, ou seja, termos aquisição de grandes bens materiais, sermos pessoas efetivamente ricas, materialmente falando, né? E os espíritos nos dizem, cuidado, porque esta situação é uma situação de muito risco para todos nós que estamos aqui encarnados. E o que a gente faz normalmente? Ah, mas eu queria tanto ganhar na Mega Sena, eu queria tanto, né, participar daquele sorteio e ganhar, ia ser tão melhor, porque eu ia ter um carro, eu ia poder fazer mais coisas pelos outros, ou então eu vou ganhar uma herança, e aí sim eu vou poder estudar, e vou poder me intelectualizar, e vou ser uma pessoa melhor. Então eles dizem assim, muito cuidado, porque esse caminho ele é muito tortuoso. É necessário que nós tenhamos muita firmeza de caráter para que possamos ser capazes de passar pelo mundo e pela matéria sem nos envenenarmos por ela, sem nos tornarmos possuídos pela matéria, né? Porque ela é importante e necessária para cada um de nós. E aí na questão 900, Kardec pergunta para os espíritos se acumular, né, muitos haveres, se nós acumularmos muitos bens para deixar para os nossos herdeiros, se tem algum mal nisso. E ele diz o seguinte, os espíritos respondem, que isso na verdade é uma grande desculpa para encobrir o ganancioso. Porque vamos parar para pensar se não é verdade. Aquela pessoa que trabalha a vida inteira, que não descansa nunca, que todo mundo avisa, para um pouco, não, mas eu preciso deixar para os meus filhos, eu preciso deixar os bens, eu preciso deixar. Na verdade, na grande maioria das vezes, os filhos não estão nem aí. Ou se estão só ali do lado, num movimento de espera por aqueles bens materiais. O que não é bom nem para nós, nem para essa geração que vai receber esses bens. Então ele fala sobre a ganância. Na verdade, ganancioso é aquele que junta, é aquele que está ali o tempo inteiro querendo acumular os bens. E mais do que isso, eles falam, é um compromisso com a consciência má. E aí, nesse momento do compromisso com a consciência má, eu parei e falei assim, meu Deus, eu nunca li isso aqui no Livro dos Espíritos. Muito interessante, conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo que uma série de coisas que a gente acha que já leu,
parece que como que por encanto, novamente, né, de uma forma diferente. Então eu falei assim, o que é consciência má? Então vamos parar para pensar. Vamos analisar isso aqui. Um compromisso com a consciência má. Aonde que estão escritas as leis divinas? Para nós espíritas, né, que já tivemos acesso a algum conhecimento, nós sabemos que estão na nossa consciência. Para aqueles que talvez estejam nos assistindo e que ainda não conhecem isso, rapidamente vocês irão deparar com esse conhecimento através dos estudos, que as leis divinas, as leis de Deus, as leis imutáveis estão na nossa consciência. Então, e se nós sabemos que são as leis corretas, que estão na nossa consciência, por que nós estamos numa situação dessa, como foi da pergunta, os espíritos respondendo, é um compromisso com a consciência má. Que consciência má é isso? Existe alguma coisa mal vinda de Deus? Claro que não. Então, vamos analisar. O que consciência má é essa? Que consciência é essa? Na verdade, tem tudo a ver com a minha imperfeição. Tem a ver com essa coberta, esse cobertor de orgulho que eu coloco em cima, né, por cima dessas leis, na minha própria consciência, pois eu não admito que as leis divinas são as corretas e imutáveis. Então eu fico tentando dar o meu jeitinho, eu fico querendo fazer a minha própria lei, eu fico querendo fazer, não, mas nessa situação isso não tem como. Então a gente sempre fica mais ou menos, né? Perdoa, mas não perdoa muito, né? Faz o bem, mas depende. Então a gente fica sempre em cima do muro, e é aquela situação que Jesus falou, que seu sim seja sim, que seu não seja não, talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente admitir. Porque se nós estamos, por isso aquele capítulo maravilhoso, não se pode servir a Deus e a Mamon, uma coisa ou outra, não dá para fazer o certo e fazer imediatamente o errado em cima daquela mesma situação, porque não irão coincidir mais. Então, a minha verdade, ela é uma verdade de uma consciência má. Por quê? Porque eu estou acobertando essas leis divinas, imutáveis, que estão aqui para nos ajudar a progredirmos de uma forma com valores adquiridos por mim aqui, que eu acredito que estejam certos. E para isso ele divide em dois grupos, os avarentos e os egoístas, né? Falando dessa questão material. E aí ele diz o seguinte, em cima, recheado por essa coberta de orgulho, estão os avarentos, aqueles que acreditam, reúnem uma grande quantidade de dinheiro e não dividem com absolutamente ninguém, não fazem um bem com o próximo e não são capazes de usufruir para si mesmo. E existem os egoístas, que além de serem avarentos, que juntam tudo, eles não ajudam ou não auxiliam ao próximo e ainda fazem uma coisa considerada pior. No caso deles, quando são as questões pessoais, eles são incapazes de medir esforços para gastar o que for necessário para o conforto pessoal. Então nós estamos diante de duas situações muito comuns que nós vamos verificando muito no nosso dia a dia, independente da nossa situação. Daí os espíritos dizerem como é difícil a prova da riqueza, como é difícil nesse momento. Aí lá na questão 902 vem uma pergunta assim sensacional. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Ou seja, eu quero fazer o bem, aí eu paro e falo, mas eu não consigo, são tantas campanhas, eu quero ajudar a Casa do Caminho, a campanha do cobertor, eu quero fazer, mas eu não tenho dinheiro, eu estou passando necessidade, eu estou sem trabalho, como é que eu faço? Enfim, isso muitas vezes nos aflige. E aí o caminho, aquela rota de fuga, nossa, é o quê? Eu vou pedir muito a Deus que me ajude a eu ganhar um dinheiro, ou então eu vou passar a ajudar e trabalhar na casa quando eu me aposentar, porque eu não tenho tempo, eu vou, quando eu receber aquela herança, aí sim eu vou poder dividir, ou se eu te receber um aumento, aí então eu posso passar a ajudar. E aí a resposta aqui no Livro dos Espíritos é muito interessante, mas eu vi nesse outro livro aqui, que é maravilhoso, Joana e Jesus, de Divaldo Franco, e tem um capítulo
que se intitula A Casa do Caminho. Então vocês imaginem que esse capítulo é o 11, ele é todo marcadinho aqui no meu livro, porque eu adoro esse capítulo. E aí tem um parágrafo que é exatamente a resposta para esse questionamento de Kardec. Muitas vezes esperamos a condição ideal para socorrer e enumerarmos vários fatores que, faltando, nos impedem de realizar o que deveríamos. Isto porque, inconscientemente, necessitamos de uma desculpa racional e convincente que justifique a nossa inércia. Em outros momentos, em face dessa postura, muitas vezes desculpista, atribuímos a certas pessoas o dever de amar a humanidade por nós, transferindo para elas a cota de responsabilidade que nos cabe. Então, olha que resposta incrível. Ou nós ficamos achando que a gente vai dando uma desculpa, que a gente não vai conseguir ajudar o nosso próximo, ou então nós ficamos achando que são outras pessoas que precisam fazer isso, ou o governo, ou a sociedade, ou o diretor, a direção, enfim, sempre alguém que supostamente estaria acima com mais possibilidades do que nós. Então, esse momento é um momento de muito chamamento, né? Que a gente possa olhar ter realmente, arrancar esse cobertor do orgulho que está em cima das nossas potencialidades, que está em cima das leis divinas que nós trazemos na nossa consciência, e vamos começar a auxiliar o nosso próximo. O que está faltando para nós olharmos para as nossas potencialidades? Todos nós temos alguma capacidade, alguma coisa que nós fazemos bem. O que nós fazemos bem? Nós cozinhamos bem, então eu posso estender um prato de comida. Eu faço alguma peça manual bem, eu posso ajudar no enxoval de alguém que está necessitado. Eu não tenho nenhuma habilidade manual, mas eu falo muito bem. Então, quanto custa eu andar 3, 4, 10 passos e ir até a casa do meu vizinho e bater na porta e perguntar com toda a segurança, com máscara, com distanciamento social, se ele está precisando de alguma coisa? Quanto custa eu telefonar para alguém que eu não vejo há muito tempo e que eu não tenho notícia e que talvez seja aquela pessoa até que eu não seja tão agradável a mim, mas que talvez nesse momento esteja passando por uma grande dificuldade e que eu possa dar minha palavra de consolo, né? A minha certeza da fé, a fé no futuro, a fé na imortalidade da alma, sem querer fazer convencimento, mas trazendo a sua emoção, colocando toda a sua energia do bem. E se acima de tudo eu estiver impossibilitado de sair da minha casa, de me locomover, de sair de cima da minha cama, do meu leito, se nessa condição eu me encontrar, por que então eu não posso orar? Por aqueles, me unir na corrente do bem, sempre haverá. A nossa maior potencialidade é o pensamento, a nossa maior energia é o amor. Nós estamos aqui reunidos sempre neste mundo, nesse plano terreno, encarnados para darmos as mãos e sermos melhores uns com os outros. Isso irá fazer com que nós evoluamos, que nós possamos galgar aqueles patamares maiores para que, quem sabe, ainda nessa vida consigamos colocar um pouquinho mais de virtude e apagar alguns dos nossos vícios. Que a paz de nosso Senhor Jesus, nosso Mestre querido, permaneça conosco hoje e sempre. Um beijo muito carinhoso a todos que nos assistem e um agradecimento muito especial à direção encarnada e desencarnada desta casa. Graças a Deus.